O dinheiro traz felicidade? Como a gente pode ganhar dinheiro sem lesar ninguém, sem manipular, sem ser uma questão de ego, de domínio, de poder? Eu sempre ouvi dizer, Téric, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como a gente pode, então, enfim, usar o dinheiro como uma ferramenta evolutiva? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a esse canal onde nós temos o propósito de levar mensagens reflexivas, mensagens poderosas para a nossa transmutação, para a transformação do nosso dia a dia, da nossa mentalidade. E hoje, enfim, vamos falar sobre a questão do dinheiro e o dinheiro como uma ferramenta evolutiva para nós. Como a gente pode fazer isso acontecer da melhor maneira possível, criar uma relação de bem-estar com o dinheiro, trazendo prosperidade e abundância para a nossa vida. E a questão do dinheiro em si, para a gente poder tratar ela em primeiro lugar, vem a nossa relação de rejeição com o dinheiro. Se houver dentro de nós algum tipo de crença que rejeite a prosperidade, que rejeite o crescer, que rejeite o evoluir, o ganhar, o ser feliz, inconscientemente haverá uma sabotagem sempre que houver uma oportunidade de prosperidade na nossa vida. Isso em qualquer área, tá? Quanto ao dinheiro em si, é mais fácil perceber isso. E como podemos fazer isso? Primeira coisa que a gente deve vasculhar em nós mesmos é buscar algum sentimento de rejeição em relação ao dinheiro, seja uma rejeição filosófica, uma rejeição espiritual, uma rejeição religiosa, de qualquer tipo, tá? Coisas que você ouviu na infância, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que você tem que trabalhar feito um burro para ganhar, que nasceu pobre vai virar pobre, que pobre não tem vez nesse mundo, enfim, entre outras coisas. Todo esse tipo de comunicação gera no nosso subconsciente uma relação de rejeição ao dinheiro e isso gera trabalho, gera dificuldade para nós. É importante que a gente perceba, então, o sentimento que a gente tem em relação a isso. Por exemplo, quando você vê alguém próspero, a firma de alguém está prosperando, um grande amigo seu está ganhando grana, está ficando feliz, qual a sua reação em relação a isso? Como que você reage intimamente? Tá? O que você sente lá no fundinho do seu coração. Lembrando que nesse instante a gente tem que jogar limpo com nós mesmos, tá? A gente não pode mascarar um sentimento para nós próprios se a gente tem o propósito evolutivo de buscar nos conhecer, aprender, melhorar. Você tem que jogar limpo com o teu sentimento nesse instante. Você fica feliz, enfim, com a prosperidade alheia? Você sente inveja? Você fica indiferente? Qual que é a tua reação quando você vê alguém se tornando próspero? E outra coisa, quando Jesus disse naquela passagem bíblica para aquele menino que tinha muitas posses materiais, desfaz-te dos teus bens e segue-me, Jesus de certo não pretendeu dizer que, como princípio absoluto, estabelecer naquele instante, de que a gente deve se despojar de tudo que a gente tem, de que a salvação só se encontra, só se obtém dessa forma, do desapego total. Mas, enfim, ele pretendeu dizer de que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. E a gente tem a tendência de abusar, né, da riqueza. Se a riqueza, a conclusão desse capítulo do Evangelho, a espiritualidade traz que se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria colocado na terra então. Teria colocado um meio de tentação na mão dos ricos. E não é essa a intenção divina. Compete a nós utilizarmos da riqueza como um meio para produzirmos um fim mais útil a cada um de nós. Um outro problema que a gente deve citar em relação ao dinheiro, quando se trata de questões espirituais evolutivas, quando existe problema, quando existe escassez de dinheiro, tudo o mais nosso fica renegado para segundo plano. Daí a gente pode citar a pirâmide de Maslow para poder facilitar a compreensão, para poder exemplificar isso aí, tá? Porque se existe falta de dinheiro, como é que você vai pensar em autoconhecimento? Como é que você vai pensar em espiritualidade? Como é que você vai estudar assuntos relevantes para a sua evolução se você tem fome, se você tem dificuldade, se o aluguel está atrasado, se a energia está atrasada, se está desempregado? Então a escassez nesse sentido traz muita dificuldade para a nossa evolução pessoal. Por isso que é relevante a gente discutir esses assuntos, a gente buscar aprender sobre isso para trazer prosperidade e abundância para a nossa vida. E quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro intimamente está ligado ao trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a movimentação da energia. É a nossa energia colocada em ação, com algum objetivo, com alguma finalidade. E outra coisa relevante de se destacar, sempre que houver algum desconforto, um sair da nossa zona de conforto para trabalhar, né, quando a gente sente alguma dificuldade para trabalhar, é um mau sinal. É um sinal de que lá no fundo existe algum tipo de
de rejeição ao dinheiro, à prosperidade, porque o dinheiro só se obtém através do trabalho, de formas lícitas, ok? Existem outras formas, mas vai te gerar karma e vai dar BO para você, desencana. Então, quando alguém te convida para trabalhar num sábado, num domingo, num feriado, qual que é o sentimento que isso gera em você? É importante a gente destacar isso aí. Então, a gente conclui em relação ao trabalho, que está diretamente ligado ao dinheiro, que se houver qualquer desconforto, dor, tristeza, isso gera autossabotagem e também vai gerar progresso. É uma questão relevante que eu vi num livro que eu estou lendo, que eu achei legal. O Nobel de Economia de 1994, John Nash, ele provou que a cooperação é o melhor paradigma possível para se trabalhar a prosperidade e a abundância em níveis coletivos. Hoje a gente tem um paradigma coletivo de competitividade, a gente compete um com o outro. Muitos de nós preferimos ganhar o suficiente, mas que os nossos amigos estejam abaixo de nós. De certa forma, ganhar mais do que os outros. A gente compete. Não está ligado à abundância, não está ligado ao quanto eu posso ter. Está ligado a eu ter mais que os outros. E esse é um paradigma muito limitado que deve ser substituído ainda nesse século por nós, pelas nossas reflexões, por cada um de nós. Eu tenho por mim, eu sou comprador de uma autopeça e eu sempre gosto de dizer aos meus fornecedores de que um bom negócio é um negócio que gera resultado para os dois lados, onde a gente coopera, porque aí os dois crescem, né? Como nós temos essa relação de codependência, a gente precisa um do outro. E a gente precisa refletir bastante sobre isso, sobre esse atual paradigma, tá? Então, você quer ser feliz? Ajuda, coopera, compartilha o teu conhecimento, ama as pessoas. Todos os grandes mestres da humanidade já trouxeram essa mesma mensagem com diversas abordagens diferentes. E em relação ao dinheiro, a ideia é a mesma. Em relação à prosperidade, à abundância, a ideia é a mesma, tá? A questão é que a gente precisa ir aos poucos substituindo esse paradigma dentro de nós de competitividade por cooperatividade. Então a coisa é bem sutil, não é só em relação ao dinheiro, tá ligado diretamente ao trabalho. Jesus disse isso para nós, né? Buscai antes o reino dos céus e todas essas coisas, como a própria grana, vos serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? É um lugar onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde existe, enfim, cooperatividade em todos os âmbitos, em todos os níveis, traduzindo isso para o nosso ambiente econômico, sobre a questão do dinheiro que estamos discutindo aqui hoje, tá? Quando a gente aprender, enfim, então, concluindo o pensamento, quando a gente aprender a trabalhar o dinheiro como uma ferramenta evolutiva, como um meio para se atingir uma finalidade mais nobre, que deve ser a finalidade, o objetivo da nossa existência, a gente vai se desapegar e vamos buscar primeiro, então, o reino dos céus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Qual que deve ser a finalidade das nossas vidas, então? Sermos humanos. O que significa isso? Que significa a gente trabalhar diariamente com planejamento, com foco, com toda a nossa inteligência para a gente buscar a aquisição de valores, virtudes e sabedoria. Que a sabedoria é a vivência prática do que a gente conhece na teoria. Daí sim a gente vai estar exercendo, trabalhando a nossa essência, que é sermos humanos. Isso que é o mais importante. Pessoal, obrigado por tudo isso, obrigado por assistirem até o fim. Peço que vocês compartilhem, que vocês cliquem aí, se inscrevam no canal, que as mensagens positivas devem ser bem divulgadas também para que o conhecimento possa prosperar, que é o conhecimento que patrocina a nossa liberdade, enfim, tá? Se vocês gostaram, tiverem alguma dúvida, comenta aí, deixa aí embaixo. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto do dinheiro, da prosperidade, da abundância, a riqueza com espiritualidade, enfim, tudo mais. Muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê.